Estes caminhos do grande de Ramon Ledesma, Dante Ramon Ledesma. Outra notícia aqui que nos chega durante essa crise, né? Durante esse lockout governamental, golpista, a CCJ aprova projeto regulamentando eleições indiretas na vacância da presidência. A regulamentação da eleição direta para presidente e vice-presidente da República em caso de vacância de ambos os cargos nos últimos 2 anos do mandato presidencial foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania nesta quarta-feira, 23 de maio. Se não houver recurso para análise em plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto de lei PLS 725 de 2015, do senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, regulamenta o parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição, onde se está previsto que essa eleição será indireta, ou seja, ficará a cargo do Congresso Nacional e será realizada 30 dias após a vacância dos cargos. O projeto vem normatizar a situação. Os partidos poderão apresentar candidatos, sejam deputados e senadores ou qualquer outra pessoa, desde que seja do entendimento, que se coloque como pré-candidato e seja eleito à votação de deputados e senadores, explicou o Caiado. Todo mundo se lembra que o Caiado é um grande latifundiário, escravagista e detonador do meio ambiente. As regras, os sucessores escolhidos nesse processo deverão exercer suas funções pelo tempo que falta para o término do mandato presidencial. Nos 15 dias seguintes à vacância, os partidos ou coligações poderão registrar seus candidatos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Os candidatos a presidente e vice da República vão ser registrados em chapa única. De acordo ainda com o PL, os deputados federais e senadores que estejam exercendo seu mandato reunidos em sessão unicameral, convocada exclusivamente para essa finalidade, serão os habilitados a votar nesta eleição indireta. Ou seja, estão preparando um golpezinho aí para manter-se no poder. Nós arriscamos de termos um outro presidente se o Temer, por um acaso, vir a sofrer de diverticulite, né? Ou até insuficiência urinária e renal, que esse cidadão já tem e já esteve indo para o hospital para tratamento deste problema. Este é o golpe dentro do golpe. Cuidem-se, preparem-se, mobilizem-se. Este é o nosso recado. A Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, distribuiu uma nota, né, à sociedade brasileira e à imprensa em geral. E eu vou ler aqui para a gente ter uma outra opinião a respeito desta greve dos caminhoneiros. A Petrobras adotou uma nova política de preços dos combustíveis desde outubro de 2016. A partir de então, foram praticados preços mais altos que viabilizaram a importação por concorrentes. A estatal perdeu mercado e a ociosidade de suas refinarias chegou a 1/4 da capacidade instalada, ou seja, podia produzir e não produziu. A exportação de petróleo cru
disparou, enquanto a importação de derivados bateu recordes. Ou seja, pega o petróleo cru, baratinho aqui, vende para o exterior, quase de graça, e compra a gasolina em preço regulado pelo dólar. A importação de diesel se multiplicou por 1,8 desde 2015, dos Estados Unidos por 3,6%. O diesel importado dos Estados Unidos, que em 2015 respondia por 41% do total, em 2017 superou 80% do total importado pelo Brasil, ou seja, o dobro do que o Brasil importava. Vou ler de novo. A estatal perdeu mercado e a ociosidade de suas refinarias chegou a 1/4 da capacidade instalada. A exportação de petróleo cru disparou, enquanto a importação de derivados bateu recordes. A importação de diesel se multiplicou por 1,8 desde 2015. Dos Estados Unidos por 3,6. O diesel importado dos Estados Unidos, que em 2015 respondia por 41% total, em 2017 superou 80% do total importado. Chegaram os produtores norte-americanos, os trades multinacionais, os importadores e distribuidores de capital privado no Brasil. Ganharam, esses cidadãos ganharam. Perderam os consumidores brasileiros, a Petrobras, a União e os Estados Federados, com os impactos recessivos na arrecadação. Batizamos essa política de American First, os Estados Unidos unidos primeiro. Os Estados Unidos primeiro. Diante da greve dos caminhoneiros, assistimos, lemos e ouvimos repetidamente, na grande mídia, a falácia de que a mudança da política de preços da Petrobras ameaçaria sua capacidade empresarial. Esclarecemos à sociedade que a mudança na política de preços, com redução dos preços no mercado interno, tem o potencial de melhorar o desempenho corporativo ou de ser neutra, caso a redução dos preços nas refinarias seja significativa. Na medida em que a Petrobras pode recuperar o mercado, entregue aos concorrentes por meio da atual política de preços. Além da recuperação no mercado perdido, o tamanho do mercado tende a se expandir, porque a demanda se aquece com preços mais baixos. A atual direção da Petrobras divulgou que foram realizados os reajustes nas políticas de preços, com o mesmo objetivo de recuperar o mercado, mas até aqui não foram efetivos. A própria companhia reconhece nos seus balanços trimestrais o prejuízo na geração de caixa decorrente das políticas adotadas. Outra falácia repetida 24 horas por dia diz respeito à suposta quebra da Petrobras, em consequência dos subsídios contidos concedidos entre 2011 e 2014. A verdade é que a geração de caixa da companhia nesse período foi pujante, sempre superior a 25 bilhões de dólares, e compatível ao desempenho empresarial histórico. Geração operacional de caixa em bilhões de dólares. 2012, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017. 2011 era de 33,3 bilhões de dólares. Em 2017 é de 27
bilhões,11. Ou seja, perdeu dinheiro. Em 2012 era 27 bilhões. Em 2016 era de 90 bilhões. Então, nós vemos que a companhia vem perdendo dinheiro nos últimos 2 anos, em relação ao mesmo período anterior. A Petrobras é uma empresa estatal que existe para cumprir ou contribuir com o desenvolvimento do país e para abastecer o nosso mercado aos menores custos possíveis. A maioria da população quer que a Petrobras atue em favor dos seus legítimos interesses, enquanto especuladores do mercado querem maximizar seus lucros de acordo com o curto prazo. Nossa associação se solidariza aos consumidores brasileiros e afirma que é perfeitamente compatível ter a Petrobras fortes a serviço do Brasil e preços dos combustíveis mais baixos e condizentes com a capacidade de compra dos brasileiros. Assina esta nota a Associação dos Engenheiros da Petrobras. E é isto aí, gente. Nós temos que entender dos assuntos por inteiro ou tentar entender, né? Queremos ter ajudado, né, as pessoas a entender deste assunto que é muito importante e que a gente vai falar muito sobre ele, e queremos que toda a classe trabalhadora se reúna na sequência dessa greve, que podemos ter o debate com os petroleiros, que podemos ter o debate com os metalúrgicos, com os motoristas, né? Com todas as classes, para que nos unamos numa grande greve geral. A greve não pode ser de uma classe só. A greve tem que ser geral, por eleições diretas, por liberdade de candidatura, sem falsa justiça. Nós temos que ter justiça plena, nós temos que ter compromisso ao eleger nossos representantes. Então, a greve geral é por garantia de direito para todos os trabalhadores e pelo restabelecimento da democracia, com a antecipação das eleições e eleições livres e diretas, e que possamos escolher livremente o nosso candidato. Até o próximo sábado, com melhores condições técnicas, com certeza. A gente fica aí com a boa música da nossa rádio Santa Isabel. Até a próxima!